Bom, pessoal, o intuito deste vídeo é mostrar como deve ser feita a avaliação de calor, de acordo aí com os limites de exposição ocupacional, né, como o LEO, baseado aí no anexo 3 da NR15, que coincidentemente também é o anexo 3 da NR9. Então, ambos anexos aí, 3, tanto da NR15 quanto da NR9, eles tratam aí do quesito calor, né? Evidentemente que a NR15 ela é utilizada para fins de insalubridade e a NR9 ela é utilizada para fins de prevenção, né? E como metodologia eu utilizo lá os procedimentos descritos na NHO 6 da Fundacentro. Tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o material. Então, a NHO 6 da Fundacentro, eu tenho lá nela algumas descrições, né? E aí vale a pena ela ser lida na íntegra, né? Embora não seja feito isso aqui neste vídeo, tá? Mas ela está lá para consulta gratuita no site da Fundacentro e também no site do gov.br para download e consulta. Então, eu peguei algumas partes aqui que elas são dedicadas ao que a gente vai ver, né, durante as aulas práticas. Então, a primeira descrição que tem lá na NHO 6 trata aí da questão de se atentar à integridade física, né, e integridade eletromecânica do seu medidor de estresse térmico, né? Então, a gente chama lá o aparelho que mede o calor de medidor de estresse térmico, tá? Tem lugares por aí que vocês vão ouvir o pessoal se referindo a ele como medidor de BOTG, medidor de calor, mas a gente utiliza aí o termo medidor de estresse térmico, tá? Então, primeira coisa, se for utilizar bateria, né, se o aparelho lá ali está utilizando bateria, você precisa certificar que aquela bateria ela está carregada, ela tem lá a carga integral, ela vai, né, suportar lá o processo, porque se a bateria descarregar durante a análise, você acaba perdendo lá as suas informações, tá? Agora, se o seu aparelho medidor ele tem uma fonte, né, aí fica mais prático, porque você consegue colocar essa fonte lá numa tomada e você utiliza ele diretamente na rede elétrica, desde que, evidentemente, também não falte energia elétrica, tá? E a calibração que a gente vai ver na sequência, né, os requisitos aqui de calibração. Então, todo aparelho feito para medição aí na higiene ocupacional, ele precisa ter lá um certificado de calibração válido, né? O certificado de calibração precisa estar dentro do período de validade. Lembrando que não tem lá uma definição normativa que determine, né, qual é o período mínimo que um certificado de calibração vale ou o período máximo. Isso quem vai determinar é o laboratório que fez a calibração anterior lá naquele equipamento. Tá? Aqui eu tenho um desenho de um medidor de estresse térmico, né, que é bem similar ao que a gente tem lá na escola. Tá? Então aqui é o meu aparelho leitor, onde ele vai me trazer as informações lá dos 3 termômetros que eu tenho. Então eu tenho aqui este termômetro, que é o termômetro de globo, né? Ele tem formato aqui de globo, ele tem lá um diâmetro de 6 polegadas ou 152,4 milímetros, né? Que é o que determina a NHO 6. Aqui, onde eu tenho este reservatório aqui, né? É o que a gente chama de medidor termômetro bulbo úmido. Então, aqui é um termômetro que ele vai medir lá a umidade do ambiente. Então, a gente põe água aqui dentro, né? Ele tem lá um revestimento lá que vai trabalhar por capilaridade. Então, de acordo com a umidade que esse revestimento aqui, que é o revestimento de pano, né? Ele vai perdendo de umidade, ele também vai assimilando aqui o termômetro à umidade do ambiente. E o termômetro bulbo seco, que mede a variação, né, velocidade lá do deslocamento de ar no ambiente. Então, basicamente, eu tenho 3 termômetros aqui, né? A base do telescópio aqui do meu suporte, né? Os termômetros que eu regulo na altura do tórax lá das pessoas, né? Ou do trabalhador que eu esteja avaliando, tá? E aqui, neste visor, ele me dá as informações, né? Do que foi medido aqui no termômetro de globo, do que foi medido no termômetro de bulbo úmido normal e do que foi medido no termômetro de bulbo seco. Então, me dá lá os 3 valores de temperatura, tá? Como funciona? Só eu clicar nessa seta. Cliquei uma vez nessa seta,
ela vai aparecer aqui, né? Por exemplo, se for termômetro de bulbo úmido, vai aparecer lá HU. E aí eu espero e logo na sequência, um segundo depois, ele me informa lá a temperatura. Apertei mais uma vez, ele vai lá alterar para o próximo termômetro, por exemplo, pode ser TG, termômetro de globo, então vai aparecer aqui as letras, e na sequência já aparece o valor da medição. É bem simples de utilizar. Então aqui é um exemplo, né, inclusive da aula prática, né, onde eu utilizo ele ligado na energia elétrica, e aqui eu utilizo esse cabo de extensão, né? Por que eu utilizo esse cabo de extensão? Porque eu conecto esse cabo aqui na base dos termômetros, e aí o meu aparelho ele fica distante da fonte de calor. Para eu conservar o meu aparelho, manter a integridade física dele, né? Eu levo ele para longe da fonte de calor. Então esse cabo aqui ele tem mais ou menos lá uns 25 metros, né? A gente consegue esticar ele bem distante lá de onde a gente está fazendo a medição. E aqui percebam, né? Ó, tem uma pessoa sentada aqui, percebam que ele está basicamente na altura do tórax dela lá, né? Então, essa regulagem ela tem que ser feita de acordo com o local, de acordo com a medição que está sendo feita no ambiente. Então, este cabo que está saindo aqui, indicado pela seta, ele sai daqui e ele vai chegar lá e ser conectado aqui no meu visor, no meu aparelho que vai me trazer lá as informações de medição, né? Ele traz lá os 3 valores aqui, o valor de cada um desses termômetros que eu tenho do lado lá do trabalhador. E, né, eu devo sempre colocar aqui dentro água destilada. Não posso pôr a água lá da torneira, tá? Por quê? Ela vai ter lá, né, resíduos lá de componentes que vão oxidar lá o meu termômetro, né? Eles vão oxidar aqui este componente metálico. Então eu utilizo água destilada, porque ela vem sem sais, minerais, ela já vem uma água ali mais adequada para eu utilizar aqui e manter, né, a integridade do meu aparelho, tá? E aí, aqui, depois que eu coloquei a água, eu coloco um revestimento, que é esse revestimento aqui que vai trabalhar por capilaridade. É um revestimento de pano, né? Ele é inserido aqui, ele vai ficar umedecido, ele vai trazer as informações para o meu medidor. Então aqui, por exemplo, né, percebam que eu tenho a sigla SE. Significa que quando eu apertei o botão aqui, apareceu a sigla SE, o valor que vier depois, né, então ele pisca automático. Pisca SE, e aí na sequência já pisca com o valor numérico. Esse valor numérico é a temperatura de termômetro de bulbo seco. Tá? Então a temperatura deste termômetro aqui. Tá? E aí, se eu quiser saber do outro, eu aperto aqui, e aí ele vai mudar, por exemplo, para TG. Né? E aí, quando ele mudar para TG, aparece aqui TG, eu espero lá um segundo, e na sequência vem o valor numérico lá da temperatura deste termômetro. Tá? Conduta do avaliador, ou seja, a conduta lá do técnico que está avaliando lá o ambiente ali de calor. Né? O técnico tem que tomar cuidado para ele também não ficar se deslocando muito ali, não interferir na medição, tá? Não ficar movimentando o aparelho. Uma vez que você posicionou o aparelho no ambiente, ele deve ter lá, né, uma estabilidade, ele deve ficar naquele local ali durante a medição, tá? Então você tem que ter a consciência ali de colocar ele num ambiente onde ele não vá, por exemplo, sofrer nenhuma avaria, né? Alguém não, né, por descuido ou, né, por não ter visto lá o aparelho, a pessoa pode se chocar, pode bater contra ele. Então, precisa tomar cuidado nesse aspecto. Então, é importante você colocar o aparelho lá e você acompanhar as medições, né? E aqui exemplos, né, de medições, né? Então, percebam que o aparelho foi colocado entre os dois, né, as duas pessoas aqui, né, os dois trabalhadores, né, de uma forma que aqui é pouco provável que alguém vá bater, né, que alguém vá ter lá contato com esse equipamento, tá? Aqui é a mesma forma. Então, precisa tomar cuidado quando for fazer avaliação para isso, para que não haja interferência. Então, alguém bate lá, esbarra sem querer e derruba lá, por exemplo, a água que tem dentro lá do termômetro de bulbo úmido. Então, já vai atrapalhar a sua medição. Ou, de repente, derruba o próprio aparelho, né? Dependendo da pancada lá, derruba o aparelho inteiro lá no chão. Antes de eu fazer as leituras, né, esta recomendação aqui, ela está lá na NHO 6. Eu preciso fazer no mínimo 5 leituras, tá? Essas leituras elas não entram para a caracterização de solubilidade, elas entram para o que a gente chama de estabilização da medição, tá? É como se você tivesse ligado o aparelho, né, ou você ligou lá o seu carro, por exemplo, né, e você não sai com ele imediatamente. Você espera lá o RPM lá a RPM lá do motor abaixar, porque significa que o motor ele estabilizou, ele está numa temperatura ideal, né? Você não sai de manhã, dá partida no carro, fecha a porta e vai embora. Você espera lá um determinado período até o sistema estabilizar, que é a mesma coisa, né? Então, eu preciso fazer
5 leituras no mínimo, né, antes de eu começar a fazer minha avaliação. Cada leitura tem intervalo de 1 minuto, né, então eu preciso no mínimo 5 minutos aqui de leitura, né, no mínimo, tá? O ideal é que você prepare isso aí meia hora antes, né, então você monte lá o equipamento meia hora antes da sua medição, ou 25 minutos, né, é o que a norma recomenda também. E quando você for analisar essas variações de medição, elas devem ter lá um intervalo de mais ou menos 0,4 graus entre elas, né? Então, vamos ver um exemplo aqui dessa situação. Aqui, né, o técnico ele começou a fazer a medição lá para ajuste, né, ó, para estabilização, às 9h10. E aí ele anotou lá, né, que ele tinha 34,8 graus Celsius de TDS, né, de termômetro bulbo seco. Aí ele anotou que ele tinha 27,2 graus Celsius de termômetro bulbo úmido, e ele anotou que ele tinha 37,9 graus Celsius de termômetro de bulbo. Aí, esperou mais um minuto, às 9h11, ele foi lá e anotou de novo, né, 35,9, 27,9 e 38,4. E aí ele fez isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que é o mínimo lá que a norma pede, né? E aí, a partir daqui, ele começou a analisar, a partir da sexta medição. Então, quando foi 9h15, ele analisou, opa, deixa eu ver se este termômetro aqui, que é o termômetro de bulbo seco, se ele já tem um intervalo lá de mais ou menos 0,4. E aí, se eu pegar aqui o maior valor, que é 37, menos 36,6, eu tenho 0,4. Né? Ó, 37 menos 36,6 vai dar exatamente 0,4. Opa, este estabilizou aqui às 9h15, mas eu preciso ter os três estabilizados, né? E aí eu venho para cá. Vou analisar este, né? 27,8 menos 27,5. Eu tenho aqui 0,3, também estabilizou. Né? Então, o termômetro de bulbo úmido normal, ele estabilizou também junto com o termômetro de bulbo seco. Agora eu vou analisar o termômetro de globo. O termômetro de globo, ele deu 41,7, e aí, menos 41, eu tenho uma diferença de 0,7, ou seja, está acima do 0,4. Ele não estabilizou ainda, então eu vou fazer mais uma medição lá às 9h16. Então, às 9h16, eu faço de novo a comparação. E aí eu anotei aqui, ó, 36,9 menos 37 do minuto anterior, eu tenho 0,1. Está dentro do intervalo que é mais ou menos 0,4, ou seja, pode ser 0,4 para mais ou pode ser 0,4 para menos. Então, este está estabilizado. Aí eu venho para este, né? Termômetro bulbo úmido normal. 27,7 menos 27,8, eu tenho lá 0,1, estabilizou também. E aí eu vou para o termômetro de globo. Termômetro de globo 41,7 menos 41,2, eu tenho uma diferença de 0,5. Então ele não estabilizou, ele está além do que a norma permite, que é 0,4. Aqui deu uma diferença de 0,5. E aí eu vou para mais um minuto de medição. Então às 9h17, eu analiso, né? Ó, no minuto anterior eu tinha 36,9 menos 36,8, eu tenho 0,1 de diferença. Então este está estabilizado. Vou para o termômetro de bulbo úmido normal. No minuto anterior eu tinha 27,7, menos 27,6, eu tenho 0,1 de diferença, está dentro lá da margem de mais 0,4, também estabilizou. E aí eu vou para o termômetro de bulbo, ou termômetro de globo, né? No minuto anterior ele estava com 41,2 e agora está com 41,1, ou seja, eu tenho 0,1, está dentro lá da faixa de 0,4. Então, às 9h17, eu tenho meu termômetro estabilizado. Significa que daqui em diante, se eu quiser anotar, eu posso, né, fazer as anotações lá. Mas significa que a partir deste momento ele está estabilizado, ou seja, ele chegou lá onde a gente chama de estabilização, né, por temperatura. Então ele se acomodou lá de acordo com o ambiente, né? Não tem mais variações aí que passem do 0,4. Significa que a partir daqui eu posso já fazer a minha avaliação de insalubridade. Isso aqui é importante vocês registrarem, tá? Vocês fazerem uma tabelinha igual essa, caso vocês façam lá uma avaliação na empresa. Aí lá na NHO6, tá? Isso aqui eu tenho na NHO6. Na NHO6 eu tenho duas equações para calcular o meu IBUTG, o meu índice bulbo úmido termômetro de globo. Esta primeira aqui, que ela é 0,7 vezes o valor, né, da minha temperatura de termômetro de bulbo normal, mais 0,3 vezes o valor do meu termômetro de globo. Então percebam que aqui eu só tenho duas medições. Eu tenho o valor da temperatura de globo e o valor da temperatura de bulbo úmido normal. Tá? Quando eu uso essa equação? Quando o ambiente ele é um ambiente interno ou ele é um ambiente externo e eu não tenho a carga solar incidente direto. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando no local que tem uma fonte de calor,
mas ela está protegida da carga solar, né? Então não tem o sol lá afetando ela, é somente aquela carga de calor daquele ambiente. Então uma pessoa que está, por exemplo, trabalhando lá numa cobertura, e dentro daquela cobertura tem um forno lá. Tá? Ah, mas está sol lá fora, está sol lá fora, mas ela está coberta, né? Não tem a carga solar direta. Então aí, neste caso, eu posso utilizar esta equação. Agora, se for um ambiente externo, onde eu tenho a carga solar direta, então, pensando lá numa olaria, né? Uma olaria, tem aquele forno lá, vocês já devem ter visto, né? Ele tem uma torre de barro lá bem comprida, né? Então ali eu não tenho proteção. A pessoa está exposta direto à carga solar. Aí neste caso, eu preciso considerar o valor do meu TDM mais o valor do meu termômetro mais o valor do meu termômetro de bulbo seco, das três temperaturas neste caso. Bom, se eu tiver mudanças, né, de situações térmicas, né, ou seja, se a pessoa ela fez uma determinada atividade e lá tinha uma determinada temperatura, e aí aquela atividade durou um tempo menor do que 60 segundos, preciso fazer uma somatória de variações de atividade, tá? Então, eu preciso calcular aí o meu IBUTG média ponderada. Por isso eu tenho aqui esse tracinho em cima. Significa que eu vou pegar o valor da minha primeira atividade vezes o tempo que ela durou, né? Então, esse resultado eu somo com o valor da minha segunda atividade vezes o tempo que ela durou e assim vai até, né, quantas atividades eu tiver, desde que elas não ultrapassem o valor de 60 minutos. Ah, mas se eu estiver analisando lá na empresa, como que eu vou fazer para determinar isso? Você vai fazer uma análise do pior momento, né? Da pior etapa de trabalho da pessoa, né? A pior hora do dia dela é quando você vai fazer essa análise, para justamente encaixar lá dentro dos 60 minutos aqui, que é uma hora, né? Então, depois a gente vai ver um exemplo disso aqui na prática, como a gente faz isso aí. E aí, tem o metabolismo, né? O que é o metabolismo? É o que a pessoa perde, né, de metabolismo, que ela perde de energia para realizar a atividade. Então, lá no anexo 3 da NR15 ou anexo 3 da NR9, eu tenho lá uma tabela que pré-determina, né, valores de metabolismo. Então, eu não preciso aqui calcular o metabolismo. Eu vou lá na tabela, eu analiso de acordo com a atividade e eu determino o valor. Eu só calculo aqui a média ponderada, ou seja, eu pego o valor do metabolismo e multiplico pelo tempo que durou aquela atividade. Lembrando também que isso tem que ser dentro daquela minha uma hora que eu analisei lá do trabalhador. Então aqui tem um exemplo, né? Para calcular o limite de exposição ocupacional, né, o LEO, e o nível de ação. Lembrando que o nível de ação, né, pessoal, é aquele valor que antes, né, de chegar no meu limite de exposição, eu já começo a fazer alguma coisa para que não chegue no limite de exposição, né, ou no limite de tolerância. Então eu ajo aqui já de uma forma prevencionista. Tá? Então aqui tem um exemplo. Um funcionário de uma cozinha industrial devidamente aclimatizado, ou seja, ele já está acostumado ali, né, a trabalhar com um ambiente onde tem calor, de uniforme. Por que essa informação aqui, ó, de uniforme? Porque lá na NR9, eu tenho lá uma tabela, um quadro, que ele também precisa ser analisado, né? Dependendo da vestimenta da pessoa, tem também acréscimo de calor, tá? Então depois a gente vai ver isso neste exemplo. Então, dependendo da vestimenta da pessoa, eu também potencializo o calor. Por quê? Porque eu impeço que ela tenha uma troca, né? Que ela, por exemplo, transpire, né? Ou eu causo lá um acúmulo, né, de calor e ela não consegue expelir aquilo do corpo dela, né? É igual você no dia de calor lá, saiu de casa com 3 blusas, né? E aí você não tira as blusas, por quê? Ah, não pode tirar, não dá para tirar, aí você vai começar a passar mal, porque você não consegue expelir aquele calor, né? Então aqui é a mesma coisa, dependendo da roupa da pessoa, eu potencializo, né? Eu aumento lá a temperatura. Então esse funcionário ficou exposto ao calor na seguinte situação descrita a seguir. Então, durante lá uma hora, né? Ele fez 3 atividades. Então, a primeira atividade que ele fez lá, o resultado de medição, eu tive lá TBS 29,5 graus, TDM 28,28 e o valor de termômetro de globo 40,92. Segunda atividade, eu tive 29,88, 28,56 e 41,9. Tá? E a terceira e última atividade dessa situação, eu tenho lá valor TBS 31,12, TDN 29,66 e
termômetro de Globo 41,92. Percebam, pessoal, que para as 3 atividades eu sempre tenho lá os 3 valores de termômetro, tá? No dia que vocês estiverem fazendo atividade prática, também lá o sensor lá do aparelho ele vai informar os 3 valores. Não significa que você precise utilizar os 3, tá? Por quê? Se for uma atividade, por exemplo, neste caso aqui é uma atividade que é uma cozinha industrial, então ele está trabalhando em local coberto, né? Mesmo que ele esteja trabalhando durante o dia, ele não tem uma carga solar direta. Então, neste caso, não preciso usar os 3 valores de termômetro aqui, as 3 temperaturas, eu uso só 2, por quê? Né? Ó, a equaçãozinha lá que tem na NH6 é essa equação que eu vou utilizar, né? Uma cozinha industrial é um ambiente interno, né? E é um ambiente onde eu não tenho uma carga solar direta, a pessoa está ali debaixo de uma cobertura, debaixo de uma laje, né? Então tem um ambiente que ela trabalha lá que protege ela dessa exposição solar direta. Então, neste caso, eu preciso saber do meu valor de TBN e o meu valor de TG, né? Não preciso usar lá o valor que o termômetro me deu de TBS, tá? Então, embora aqui eu tenha TBS para as 3 situações, eu não vou utilizar neste caso. E aí, aqui o exemplo pede para analisar se o limite de exposição, o Léo, né, e o nível de ação, eles foram ultrapassados. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, e aqui também é importante, né, essa informação, eu preciso saber quanto tempo durou cada uma das atividades, né, e o detalhe das atividades. Então, a primeira atividade, esse cozinheiro aí, né, ele está preparando alimento, lavando e cortando, e ele faz isso durante 10 minutos, né. Então, provavelmente ele faz isso aqui em pé, né, ninguém fica lavando e cortando um alimento sentado, certo? Então, ele está em pé lá fazendo essa atividade. E aí, depois que ele terminou de fazer isso, ele vai lá misturar os alimentos em frente ao fogão, né? A gente chama de tarefa de cocção, né? Cocção é cozinhar. Então, ele fica em frente ao fogão lá, também em pé, evidentemente, né? Durante 25 minutos. E aí, depois que terminou, ele pega lá aqueles alimentos e ele vai, né, para um balcão para preparar, né, para servir os pratos, e ele faz isso durante 25 minutos. Então, aqui eu tenho o tempo de cada uma das 3. Então, percebam que eu tenho 25 minutos aqui, né, da terceira atividade, mais 25 da segunda, eu tenho já 50 minutos. E mais os 10 da minha primeira atividade. Então, aqui eu tenho uma análise de 1 hora, né? Não significa que ele trabalha apenas 1 hora por dia, mas eu analisei a pior hora do dia dele ali de trabalho. Então, a primeira coisa que eu faço, né, eu vou lá no quadro 3 da NR9, né, para determinar as taxas de metabolismo para essas atividades, né? Então, ó, primeira atividade lá, né, ó, que é a atividade de preparar alimentos. Então, eu fui lá no quadro 3 da NR9 e eu determinei que essa atividade ela me gera 180 watts de metabolismo, de energia, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui a NR9 aberta. Vocês vão olhar nessa tabela aqui, ó, tá? Então, qual é a primeira atividade dele aqui? A primeira atividade dele aqui, ele está em pé, preparando alimentos, lavando e cortando, né? Então, eu vou aqui no quadro e vou analisar. Quadro 3, tá, da NR9. Então, sentado, opa, não pode ser isso, né? Eu desço mais um pouco e eu venho aqui, ó, para atividade em pé, agachado ou ajoelhado, que é o caso, né? Então, se ele estiver em pé, agachado ou ajoelhado, no caso do nosso exemplo, ele não está em repouso, ele está se movimentando, ele está cortando alimentos. E aí, né, eu devo considerar que a atividade é uma atividade leve com as mãos, é uma atividade que ela exige, né, o trabalho moderado com as mãos, é uma atividade que ela é mais pesada. Então, de acordo com a minha análise, eu vou determinar aqui um valor que já está pré-estabelecido, tá? Então, eu utilizo este quadro aqui como guia, como exemplo, né? Ó. E no nosso caso, né, a gente determinou aqui 180 watts. Então, foi determinado lá que o trabalho de cortar alimentos lá, ele é um trabalho moderado com as mãos, tá? Então, foi determinado 180 watts. Aí a segunda, que é uma tarefa de cozinhar, né, também é uma tarefa em pé, aí já tem um metabolismo maior, que é um trabalho moderado, onde eu preciso utilizar os 2 braços, né? Então não utilizo só as mãos. Quando eu estou lavando e cortando alimentos, a carga de trabalho está lá nas mãos. Quando eu estou cozinhando, eu preciso movimentar os braços, né, mexer lá o que eu estou cozinhando, então já tenho lá um metabolismo maior, 279 watts, tá? E a minha terceira atividade foi considerada lá 189 watts, que é uma atividade de servir, né? Que aí é uma atividade mais leve, onde eu utilizo só um braço, né? Então eu coloco lá a concha lá para pegar o feijão lá, por exemplo, né? Eu uso um braço só e aí eu vou distribuindo aquilo ali nos pratos lá que eu estou servindo. Então consideramos aqui 189 watts, tá? Bom, definimos isso,
né? Então já está definido ali os valores de metabolismo. Agora, antes de eu partir, né, para calcular o meu metabolismo médio, eu vou determinar aqui os meus IBUTG. Então, pessoal, como eu tenho 3 atividades, eu vou precisar fazer IBUTG 1, vai me dar um valor. Vou precisar fazer IBUTG 2, vai me dar um outro valor. Vou precisar fazer IBUTG 3, que vai me dar um outro valor, tá? Por quê? Porque eu tenho 3 atividades. E aí eu uso esta equação aqui, ó. Por que eu uso esta equação? Porque é um cozinheiro que está lá numa cozinha industrial, ou seja, um ambiente que não tem carga solar direta. Ah, mas ele está trabalhando durante o dia, não tem problema. Ele não está recebendo a carga solar direta. Tem lá alguma coisa que protege ele, né? Então ele está dentro de uma cozinha, tem uma cobertura, lá tem alguma coisa que impede do sol atingir ele diretamente, tá? E aqui já tem os exemplos dos cálculos, né? Então, ó, primeiro BOTG, 0,7, ou seja, é constante, e aí eu vou lá e pego qual que é o valor lá de TBN da minha primeira medição, já está no enunciado, né? Ó. O valor de TBN da minha primeira medição, ó, primeira atividade, ele é 28,28. Então eu pego este valor, trago ele para cá. Então, eu trago ele para cá e coloco ele aqui, ó, né, ó, 0,7 vezes 28,28. Então, eu preciso fazer primeiro essa multiplicação. Ó, 0,7 vezes 28,28 é 19,80. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o termômetro de globo. Né? E aí foi me fornecido lá que o meu valor de termômetro de globo para a primeira atividade é 40,92. Né? Então está aqui, primeira atividade, 40,92. Então eu só substituo ele lá e faço a multiplicação. Né? 0,3 vezes 40,92. Então, eu preciso seguir essa regra matemática. Primeiro eu faço as multiplicações, para depois eu somar os resultados. Então, 0,7 vezes 28,28, 19,80. 0,3 vezes 40,92, 12,28. E aí eu somo os dois valores. Tenho 32,08 graus Celsius. Ou seja, o meu IBUTG1, eu já calculei aqui 32,08. Aí eu faço a mesma coisa para a segunda atividade e eu faço a mesma coisa para a terceira atividade. Então, eu tenho o valor de BOTG1, que é 32,08. Eu tenho aqui o valor do BOTG2, que é 32,56. Eu tenho aqui o valor do BOTG3, que é 33,34. Bom, feito isso, eu preciso calcular a média aqui, né, na sequência, eu preciso calcular a média do meu metabolismo. Tá? Então, eu já tinha definido lá o metabolismo atrás, né? Eu só substituo aqui. Né? Então, eu tenho o valor do meu metabolismo 1. O que é o metabolismo 1? Metabolismo da primeira atividade. Né? Eu já estava definido lá atrás, que eu mostrei para vocês. Então, o valor do metabolismo da minha primeira atividade é 180 watts. Né? Já defini lá constando o quadro da NR9. O metabolismo, o meu M2, ó, por que M2? Porque é a segunda atividade, que é 279. E o M3, que é a terceira atividade, é 189. Então, eu venho aqui e eu só substituo ele nesta equaçãozinha, né? Ó, então, tá vendo? M1, 153, M2, 279 e M3, 189, tá? E o que são esses valores aqui? São os tempos de cada atividade. Então, quanto tempo durou a primeira atividade? Está enunciado lá, né? Ó, 10 minutos a atividade durou lá de cortar os alimentos. Ela vai cortar, ó, durou 10 minutos. Quanto tempo durou a segunda atividade? 25. Quanto tempo durou a terceira? 25 também. Então, já tem lá os tempos também determinados lá, que foram anotados durante a análise. Então, é só eu fazer a multiplicação. Então, eu faço 153 vezes 10, né, que vai dar 1.530, anota aqui. Faço 279 vezes 25, anota aqui. E faço 189 vezes 25, anota aqui. Aí eu somo esses resultados aqui de cima primeiro, para depois eu dividir por 60. Tá? Então, primeiro eu preciso somar esses resultados aí, para eu dividir por 60. Então, aqui, por exemplo, né, ó, eu teria ó, 153 vezes 10, mais 279 vezes 25, mais 189 vezes 25. Então, vai dar 4.725. Então, percebam que eu fiz primeiro aqui os produtos, né, as multiplicações. Então, primeiro eu fiz 153 vezes 10, somei mais 279 vezes 25, né? Então, quando eu somo esses três valores aqui, eu tenho 4.725. Aí, eu pego esses 4.725 e eu divido, né? Eu divido esses 4.725, divido ele
Eu divido ele por 60. Opa, dividir ele por 60, ele tem que dar 153 vezes 10, 1530. 279 vezes 25, 1530. Mais 189 vezes 25. 4.725, não, 13.230. Aí eu divido por 60. Isso. Então estava errado lá, pessoal. Aí vai dar 13.230, né? Então 13.230 vai me dar 220,5 watts. Então esse é o valor do meu metabolismo, né? Vou fazer de novo aí, ó. 153 vezes 10, 1.530, certo? 279 vezes 25, 6.925, mais 1.530, tem 8.505, né? 8.505. E aí eu vou ter 189 vezes 25, dá 4.725, mais os 8.505. Então dá 13.230 esses três valores aqui, ó. Então esses três, a soma desses três produtos aqui dá 13.230. Aí sim, eu divido por que vai dar 220,5 watts, tá? Bom, já determinei o meu metabolismo médio. Então, isso aqui já está pronto. Falta só eu determinar agora o meu IBUTG médio. E aí, como eu faço o IBUTG médio? Bem parecido com o metabolismo. Então, no nosso caso, a gente tem três IBUTG. A gente tem IBUTG1, IBUTG2 e IBUTG3. E os tempos? Os tempos são os mesmos, né? O tempo da primeira atividade, 10 minutos. O tempo da segunda atividade, 25 minutos. E o tempo da terceira atividade, também 25 minutos, né? E aí, é só eu substituir. Então, eu tenho lá o valor do meu IBTG1, que é 32,08, multiplico por 10. Tenho o meu valor do meu IBTG2, que é 32,56, multiplico por 25. Tenho o valor do meu IBTG3, que é 33,34, multiplico por 25. Somo esses três resultados e divido por 60, né? Vou pegar de novo aqui a calculadora. Então, vamos lá. Eu tenho 32,08 vezes 10, deu 320,8. Anoto lá esse valor. Aí eu tenho 32,56 vezes 25, que deu 814, certo? Mais o valor lá de 32,08 vezes 10, né? Então, somei os dois, dá 1.134,8. E aí eu pego o meu último, 33,34 vezes 25, e somo com o resultado dos outros dois lá. Dá 1.968,3. Aí eu divido esse valor por 60. Vai dar aqui mais ou menos 32,8, que é o que está aqui no exemplo. Tá? Então, o meu IBUTG médio, o que significa isso? Que, em média, né, a temperatura que esse trabalhador foi exposto durante uma hora foi de 32,8 graus Celsius. Né? Essa foi a média de temperatura que o corpo dele recebeu lá durante essa uma hora de análise. Tá? E aí, como eu faço para determinar que há incremento? Aí eu vou pegar aqui este quadro da NHO, da NR9, também que é o mesmo quadro da NHO6, tá? Mas tem lá na NR9, e eu vou analisar. No exemplo, foi descrito que o trabalhador utiliza uniforme de trabalho. Então, uniforme de trabalho, tá vendo aqui, ó, eu não tenho adição, ó, o valor é zero. Tá? Agora, se ele estivesse utilizando, por exemplo, um macacão impermeável aqui, eu teria que acrescentar 10. 10 onde? Teria que acrescentar 10 aqui, ó. Então, teria que ser 42,8, tá? Se ele estivesse utilizando lá uma vestimenta que tem acréscimo. Mas no nosso caso, ele está utilizando uniforme, então não tem acréscimo. É aquele valor mesmo que deu lá de BUTG, tá? E aí eu vou lá no quadro 2 da NR9 e vou analisar, né? Ó, o quadro 2 ele já tem lá no título, ó, o limite de exposição ocupacional, ou seja, isso aqui é o LEO. Aí como eu faço para analisar isso? Eu vou analisar isso, né, com o resultado que eu tenho dos meus cálculos. Então, opa, quanto do meu cálculo? 220,5 do meu metabolismo, né, em watts, e o meu IBTG deu 32,8. E aí eu vou aqui na tabela, né, ó, eu tenho 32,8, eu achei, né, ó, tá vendo? IBTG, eu achei aqui, ó, 32,8, que é exatamente o que deu no cálculo. Só que o meu limite de exposição para 32,8, quando eu falo de metabolismo, é 119. E aí eu vou analisar. Será que no meu exemplo passou de 119? Aí quando eu volto lá, né, ó, eu vejo que passou, né, ó, deu 220,5, ou seja, extrapolou o limite de exposição ocupacional. Então, é uma atividade que ela é insalubre. Por quê?
No máximo, ele deveria gastar lá metabolismo de 119, mas ele gastou um metabolismo de 220,5, né? Passou, tá além do limite, né? Então, para esse metabolismo, por exemplo, de 220,5, aqui eu nem teria uma referência próxima que seria 222. Para esse metabolismo que ele gastou, a temperatura não poderia passar de 29,7, mas a temperatura passou muito de 29,7. A temperatura foi para 32,8. Então, é uma atividade que ela é insalubre, tá? Então, primeiro eu localizo aqui o valor do BOTG, ou seja, o valor da temperatura, e aí eu vejo se o metabolismo que eu calculei, ele passou, né, da relação que tem aqui. Se passou, é insalubre, tá? E qual é o nível de ação? O nível de ação também tem um quadro lá. Então, percebam que no quadro tem um título, ó, nível de ação. E aí eu vou analisar, né? Ó, para o meu metabolismo lá de 219, o meu nível de ação deve ser de 26,9, tá? Então, neste caso, eu primeiro analiso o metabolismo. Quando eu estou falando de nível de ação, primeiro eu vou usar o metabolismo. Quando eu falo de Léo, eu primeiro uso o meu valor de BTG, tá? Então, aqui é nível de ação. Primeiro eu localizo aqui o meu nível de ação aqui baseado no meu metabolismo lá, 219 aqui, por exemplo, né? Ou poderia ter usado 222, tá? Está entre esses dois valores. Então, eu tenho aqui que quando der 26,9, né, significa que eu tenho lá um nível de ação para eu me preocupar com o trabalhador. Então, neste caso aqui, né, o nosso aqui, ele passou bastante, né? Deu, nosso aqui deu 32,8, né? Então, já deveria ter sido feito algo lá há muito tempo, né? Então, a temperatura ela subiu bastante, ó, 32,8. Então, quando chegasse lá em 26,9, já tinha que estar fazendo algo para aquele trabalhador, tá? Então, neste caso, a nossa atividade é uma atividade insalubre.